Segundo o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, consideram-se, para os efeitos de lei, as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. O casarão foi construído em 1940 pelo Sr. Ângelo Rosa de Moura, comerciante, e após a emancipação de Porangatu, foi o primeiro e o terceiro prefeito da nossa cidade. Na época, era a sua residência, onde ele morava com sua família e também era o seu armazém. É uma construção em estado pré-colonial, feita toda a partir de adobes, o barro muito utilizado naquela época. O casarão tem 14 portas, porque era um comércio, chamada Casa Jaguatirica, um ponto de venda importante naquele período, onde eram comercializados produtos de utilidade geral e alimentos. Funcionava também como restaurante em dado período. Essa casa ela tem um estilo pré-colonial, uma casa bem grande, né, para a época, né, e ele projetou, né, fez esse projeto dessa casa para ser o primeiro comércio de Porangatu. Aqui, né, na época, era três coisas. Foi o primeiro comércio de Porangatu, tinha a farmácia e também um restaurante, onde ele servia comidas caseiras para as pessoas que passavam por aqui naquela época. E esse comércio do Ângelo Rosa, né, ele era um comércio na base de troca, né, ele tinha os mantimentos, as mercadorias, ele vendia de tudo, ele vendia prato, panela, jarro, sapato, alimento para os animais, para as pessoas, todo tipo de coisa, né? Era um comércio que tinha de tudo, né? E esses alimentos ele também ia buscar nas fazendas, ele levava o arroz, o feijão e trocava em animais, tipo assim, porco, galinha, carneiro, pele de animais, que como ele fazia calçados, né, de couro, ele comprava muito pele de animal. E um dos animais do qual ele comercializava muito a pele naquela época não era proibido, né? Ele era da onça jaguatirica, né? Aí ele colocou o nome do comércio dele, né, de Casa Jaguatirica, em homenagem, né, a esse tipo de animal, né, que ele comercializava muito a pele da onça jaguatirica. A casa, né, essa casa, né, o casarão, era a residência do Ângelo Rosa, mas também era o comércio. Ela tem 14 portas, né, contando que naquela época ele já fez para poder ter ventilação e como era o comércio, ela ter bastante, né, abertura, né? Ela tem 14 portas, o casarão, e 2 janelas só. Interessante, né? Muitas portas e poucas janelas. Aqui também, né, o Ângelo Rosa, ele ia buscar, naquela época, lá em 1940, não tinha automóvel, né? Ele saía daqui de Porangatu, ia para Anápolis buscar os mantimentos, as coisas. E dizem que no início ele começou fazendo isso, né, com animais. Ele ia a cavalo, tipo, para Uruaçu, de Uruaçu ia para Anápolis. Era uma viagem muito difícil, né? Então era assim, de meses, né? E era bem interessante, né, a dificuldade que ele tinha, mas ele sempre corria atrás, né, e buscava, né, todos, né, atender a população. Na década de 80, após o falecimento do Sr. Ângelo Rosa, a casa foi cedida para a Prefeitura de Porangatu, que fez dela o Centro de Tradições. Em 2005, tornou-se museu, onde se encontra até hoje. Em seu acervo, existem fotografias e documentos a respeito do município, além de objetos pessoais e documentos do comerciante. Também é um museu arqueológico e contempla 140 mil peças de cerâmica indígenas, peças encontradas no solo pelos mineradores da região norte do estado de Goiás. Não dá para a gente pensar o Museu Municipal Ângelo Rosa de Moura de Porangatu sem a gente compreender o local onde ele está localizado, né? Sem a gente entender por que ele foi instalado naquele local, naquele espaço, por que se escolheu aquele espaço para poder se instalar um museu e por que então o museu até hoje funciona naquele local. E pensando dessa forma, nós entendemos que a gente precisava compreender o que nós chamamos, né, de núcleo fundacional de Porangatu, né, o Descoberto, ou o local que também é conhecido como Arraial do Descoberto da Piedade, ou que no passado também era conhecido como Descoberto de Nossa Senhora da Piedade, né? Hoje a gente chama só de Descoberto, que é o núcleo da Praça Velha, chamado e conhecido como Praça Velha. E esse local, ele remonta, né, a origem desse local, nós já entendemos, né, pelos
pelas pesquisas que já foram realizadas, nós entendemos que esse local descoberto, ele teve a sua origem mais ou menos por volta dos finais do século XIX, o que deu origem mais tarde à cidade que a gente conhece como Porangatu. Por causa da necessidade que havia no Brasil na década de 80 de patrimonializar alguns centros históricos, algumas cidades, alguns locais, a elite que existia aqui em Porangatu nesse período, né, os intelectuais da década de 80, as pessoas que estavam envolvidas com a cultura intelectual, com a cultura da cidade, com a política, essas pessoas elas entenderam a necessidade que a Praça Velha ou que o Descoberto precisaria então ser patrimonializado. E aí, no ano de 1994, foi promulgada uma lei chamada Lei 590/84, e essa lei é a lei que, de certa forma, ela patrimonializa, né, toda aquela região que a gente chama e a gente conhece como Descoberto. A igreja de Nossa Senhora da Piedade, a igreja Matriz Velha, toda aquela região da Praça da Igreja, a Praça do Poço do Milagre, subindo até onde era chamado de Morro da Favela, que hoje fica a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal, que já foi o fórum da cidade. Dali para baixo, naquelas adjacências, até a Praça Santa Terezinha, todo esse território ele é então patrimonializado. Porém, o que ocorreu é que essa lei, ela, ao longo dos anos, ela não foi regulamentada. Então, como ela não foi regulamentada, ela existe, ela está no papel, ela separou todos esses bens, principalmente a fachada desses bens, né, os bens que a arquitetura deles remonta à Art Deco, ou que a arquitetura remonta ao período colonial. Esses bens eles não poderiam ser modificados a sua fachada. Como ele não foi, então, regulamentado, nós vamos perceber que ao longo desses mais de 30 anos, os proprietários desses imóveis, né, eles, então, continuaram fazendo aquilo que era necessário, né, as reformas necessárias nesses bens. Enfim, mas é entendido, então, que o período da década de 80 é o momento, então, que Porangatu é levado a essa categoria ou é apresentado à sociedade porangatuense a necessidade de se patrimonializar o território que é conhecido hoje como Descoberto, né? A Praça Velha ou a Cidade Velha. Nós temos, então, agora um momento interessante, que é o acervo permanente do museu. O primeiro acervo permanente do museu, ele é começado com material que pertencia, né, com objetos que pertenciam, então, ao senhor Ângelo Rosa de Moura, né? Foi trazido para uma exposição e acabou se tornando uma exposição permanente. Porém, no ano de 2004, o museu ele passou a salvaguardar, ele passou a receber um total de 84 mil peças, né, ou fragmentos cerâmicos e líticos que foram oriundos de um projeto de arqueologia preventiva que foi feito por uma empresa chamada Zanettini Arqueologia, que foi contratado pela Mineração Maracá, Indústria e Comércio, que é sediada na cidade de Alto Horizonte. Então, a Mineração Maracá contratou uma empresa de arqueologia porque eles encontraram, numa região aqui próximo, um sítio arqueológico, e esse sítio arqueológico, então, desse local, foi retirado uma grande quantidade, né? Foi catalogado aí 84 mil fragmentos cerâmicos líticos. E esse material, ele não é importante só para Porangatu. Esse material ele é importante para a humanidade. Por quê? Porque como é um material que pertenceu a uma comunidade que não existe mais, a uma comunidade que ela viveu essa região onde nós estamos aqui localizados, né? A cidade de Porangatu, a cidade de Alto Horizonte, a cidade de Mara Rosa, a cidade de Estrela do Norte. Então, toda essa região que nós estamos ocupando durante algum tempo atrás, né? Uns 30 mil anos atrás, ou um período não muito distante, ou para alguns, né, distante, essa região ela foi ocupada por uma população que, por causa da água, né, por causa
da facilidade de se encontrar água, eles então se sedentarizaram, né? se instalaram, se estabeleceram nessa região. E foi assim que ele se tornou o nosso museu, abrigando materiais e objetos importantíssimos para a nossa história, que nos ajudam a compreender o passado e o nosso presente. Quanta coisa esses objetos podem nos contar, e o que não é material também diz muito. É isso que descobriremos no próximo episódio da nossa aventura pela história de Porangatu e da nossa região. Bem te vi, andar por um jardim em flor, chamar os bichos de amor, tua boca pingava mel. Oh, bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei em estradas do além. Onde estarás, meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Oh, bem te vi, andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Oh, bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei em estradas do além. Onde estarás, meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Oh, bem te vi,